Transição de governo. Você sabe o que é isso? Hoje na Alesp Conecta a gente conta para você, com a ajuda do Guilherme Rezende, especialista em administração pública. Fique agora com a íntegra da entrevista. E aí eu já te faço a pergunta. Transição de governo. O que é isso, para quem nunca ouviu falar? Primeiramente, cumprimentar você, Julie, e todo mundo que está escutando a gente pela Rádio Alesp. Bem, a transição de governo é aquele período em que, depois das eleições, a pessoa que venceu as eleições vai poder sentar com aquela pessoa que está, por enquanto, ocupando o executivo e vai se inteirar mais de como funcionam os processos, como estão as coisas, as contas de casa e tudo mais, para poder, no dia 1º de janeiro, passado esse período, você poder assumir com mais tranquilidade, com menos problemas. Então, vamos lá. O candidato foi eleito em outubro. Isso. Né? Em outubro ele foi eleito. Quanto tempo depois da eleição que se inicia esse processo de transição? Imagino que seja uma equipe do candidato eleito com uma equipe de quem já está na gestão, se conversam, tenham reuniões ou tenham... Como é que funciona esse bastidor de um para o outro? A regra é que é muito variável. Tá. Porque, na verdade, a transição, se a gente for pensar ela mais profundamente, ela pode começar até antes da eleição. Ah, tá. Então, por exemplo, se a prefeitura ela tem regulamentado que vai acontecer um processo de transição e, por exemplo, que o prefeito já esteja no 2º mandato e que ele não possa reconduzir, necessariamente o prefeito vai ser uma outra pessoa que não aquele que estava, mesmo que seja do mesmo grupo. Então, muitas vezes, é possível e é desejável, inclusive, que a prefeitura se prepare antes para o processo. Mas, de fato, a parte mais, vamos dizer assim, mais quente desse processo de transição vai acontecer a partir da eleição, que geralmente dá no início de outubro, né? Sim. E até o final de dezembro, antes da posse. Então, dias varia muito com o processo. O ideal é que ele comece o mais breve possível depois da eleição. Para se poder saber a situação daquele momento, daquele lugar. Não tem como tirar férias. Nada de folga pós-campanha, nada disso. Isso é a receita, é uma das receitas para não começar tão bem. Entendi. O prefeito... E postergando isso. Exato, porque quanto mais cedo você tomar pé do que está acontecendo, entender as especificidades dos problemas de cada área, quando você assumir, você vai ter mais informações para tomar uma boa decisão. Uma visão mais ampla, né, do que está acontecendo. Porque uma coisa é você ver de fora, né? O que acontece, outra coisa é você saber o dia a dia do que está acontecendo. E nessas equipes de transição, podemos dizer assim, quem que vai efetivamente lá? Vai o assessor do novo prefeito com o assessor do antigo? Lembrando que às vezes as pessoas não sabem como é que isso funciona. Existem cargos determinados para quem tem que ir o quê? O próprio prefeito eleito pode ir ou deve ir em todas as reuniões? Como é que é? Exato. Prefeito ou quem for no caso, né? Perfeito. A composição das comissões de transição, elas são muito heterogêneas, elas são muito diferentes entre si. Tá. Mas, geralmente a gente brinca que é paritário, o mesmo número de pessoas em cada lado. Tá. Ela tem 50% de um lado de quem ganhou e 50% de quem está na administração. Tá. Por vezes, é ideal que ambos os prefeitos, nesse caso, a gente vamos falar que restringir vamos pro prefeito, o nível municipal. Que a gente tá falando de 2020. Exato. O ideal é que os dois participem, porque isso vai mostrar uma cordialidade, um respeito entre eles. Aquilo que estava na eleição fica na eleição, agora é hora de trabalhar. De partido. Exato, já passou. Depois agora que o você pleito pensa na população. Acabou. Exatamente. Justamente. E fazem parte desses grupos também, se analisam as pastas das secretarias, não só as questões de prefeito, no caso. Como é que é isso? Isso também tem uma variação muito grande, só que a regra é que eles dividem meio que por pasta. Tá. Então, a Secretaria de Saúde vai lá, faz uma reunião sobre saúde. Só sobre saúde. E aí eles vão lá, apresentam o que foi feito nesses últimos anos e colocam quais são as questões que, para eles, são mais importantes a serem desenvolvidas nos próximos. E tem uma coisa bem específica, depois a gente pode conversar sobre ela, que é a Agenda 100 Dias. O que é a agenda prioritária para os 100 primeiros dias de governo. Então, Guilherme, você que é propriedade de causa, conta pra gente que é importante você trazer essas informações para o nosso ouvinte. Perfeito. Uma das coisas que geralmente é muito recorrente na agenda dos 100 dias é a folha de pagamento.
Você tem que saber exatamente como vai processar, quem vai, se tem recurso para tal, e se não, o que você vai fazer. Que é um assunto super delicado, né? Difícil Precisa ser de bem fazer. analisada. Outra coisa que cai na agenda dos 100 dias. Quais compromissos foram assumidos até então? Então, por exemplo, você tem os editais, ou você tem, por exemplo, as licitações. Até quando está vigente aquele contrato? O contrato, por exemplo, o contrato dos resíduos sólidos, a coleta de lixo. Se eventualmente ele parar no dia 31 de dezembro, E aí, dia 1º não tem ninguém coletando. Então, ter atenção a essas questões, para as pessoas que estão no dia a dia, às vezes não é importante. Mas para o gestor público, na verdade é muito importante, mas a gente tem que tomar pé que isso também é relevante. Então, por exemplo, até a escala de médicos e enfermeiros no dia 31 para o dia 1º é uma coisa que eu, porque como prefeito, me preocuparia. É isso que eu ia falar, porque no dia 31 é uma administração, dia 1º é outra já, né? Exatamente. Então, a gente não... Você falou assim, né? Às vezes as pessoas não se atentam. Mas vamos me pôr aqui como eleitora. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Não é, Roberta? A gente não pensa nisso. Puxa, verdade, isso que você acabou de falar. Poxa, mas peraí, dia 31 é uma administração, dia 1º é outra. E agora? Como é que eles vão se conversar em serviços básicos, né? Que é ali, né, o pronto-socorro. Principalmente, né, final de ano, que a gente sabe, né? Pronto-socorro, questão de saúde, questão no outro dia, principalmente no litoral, que fica aquele lixaiada da galera que foi pra praia. Como é que fica, né? Perfeito. E, por exemplo, na questão da educação, você tem que, geralmente, em fevereiro, se inicia um período escolar. E você precisa entregar o material também, né? Tudo. Desde quais professores, para quais aulas. As escolas, elas foram pintadas, porque você passa... Aquele é o período de janeiro e dezembro, é o período que você pode dar manutenção sem ter nenhum prejuízo para as aulas. Sim, é verdade. Então, tá tudo certo, tá funcionando, ou vai chegar lá e vai estar o mato alto. Ou vai chegar lá e vai estar com aquela luz que não estava funcionando. E aí não dá para culpar o outro que passou, né? Exatamente. Né? Mas e serve para isso também a transição de governo. Porque isso deixa tanto o prefeito que está deixando a gestão quanto aquele que vai assumir responsáveis. Para não ficar, porque o jogo de empurra-empurra não favorece ninguém. É minha responsabilidade, é sua. Não, a partir do momento que tá todo mundo ciente... Que tá todo mundo junto. Ciente da informação. Falando daqui, os dois lados... Exatamente. Né? Os dois lados, quando eu digo, independente de serem partidos opostos ou se é do mesmo partido. Exato. E vai dar uma continuidade com outra pessoa. Mas são administradores diferentes, então eles precisam se entender. E o quanto é importante nesse período... uma palavrinha que está na moda, planejamento. É ali, na transição de governo, em que você pega, por exemplo, os planos de campanha, porque hoje, de acordo com a lei eleitoral, você é obrigado a apresentar e a cadastrar no Tribunal Superior Eleitoral um plano de governo. Tá. Aquele plano de governo, por vezes, ele é desenhado mais com a vontade do que necessariamente com a realidade de como você vai executar. Tá. Quem está fora mesmo que a gente tenha transparência e tenha avançado bastante, quem está fora, por vezes, não tem a condição exata de saber como isso vai ser feito. Mas a partir do momento que você ganhou a eleição, você é prefeito, você é prefeita... Vai ter que pôr a mão na massa. A transição é um momento de você fazer o ajuste. Porque você consegue perceber aquilo que você prometeu, como que você vai conseguir pôr ele em marcha a partir do dia 1º de janeiro. E nessa hora não só no dia 1º de janeiro perceber isso. Não só no 1º de janeiro, é isso que eu ia falar. E também eu imagino que nesse momento de transição, de conversas, de trocas de informação, quem prometeu alguma coisa pode chegar e falar: isso não vai dar para fazer agora. Exato. Vai dar para fazer daqui 2 anos só. Então, também é um jeito dele voltar para quem o elegeu, dizer: olha, eu prometi isso na campanha, porém, eu necessito de mais tempo do que o previsto. Sim. Pode acontecer isso também, né? Sim, exatamente. Por isso que é importante você pôr os pingos nos is, né? Já dizia meu avô. Eu gosto de falar do meu avô aqui. Mas é isso. Não é isso. Eu acho que a transição poderia ser bem explicada como um momento de colocar os pingos nos is. Não, aí seria muito fácil, né? Não teria ninguém estudando sobre transição de governo como o Guilherme estuda também, né, Guilherme? Não tem jeito. Mas a gente... o Alesp Conecta também serve... efetivamente para isso, né? Você prestar um serviço à população e quem está escutando a gente. Um ano eleitoral, eu acho um ano muito próprio, muito particular para se trazer esses temas aqui e contar para a população: olha, quem se elege depois não sai para férias, né? Quem está ali ainda trabalhando, não fala assim:
já que ganhou X ou Y, acabou, vamos passar esses últimos meses ali, pronto. Não, é uma responsabilidade com a sociedade. Vamos deixar Sem isso dúvida. claro aqui, né, Guilherme? É um sinal de uma administração pública, de uma democracia, de um republicanismo forte. Isso acontece muito, por exemplo, quando a gente vai para outros países, a mudança do governo é quase um ritual. Uhum. Então, por exemplo, quando você vai, tanto na Inglaterra, que é pelo parlamentarismo, é a mesma casa. Enquanto o novo primeiro-ministro está entrando na casa, o outro ministro está quase saindo por trás, porque é o símbolo de É ritualístico mesmo. que as coisas devem continuar. Eu acho que esse é o principal. É que a gente chama de continuidade administrativa. É porque é muito importante que, a despeito das alterações que se tenham, aquilo que é o essencial, aquilo que é básico, aquilo que é direito, permaneça como tal. Não há justificativa. Mudou de gestão, o programa acabou, o serviço não funciona, não consigo falar com ninguém. Esse é o tipo de problema que a gente precisa superar de vez. A gente ainda tem alguns passos, mas a gente não superou isso ainda. Isso que eu ia falar, não adianta falar, não, 4 anos foi assim, a partir do dia 1º vai ser desse outro jeito, não existe isso. Não dá para ser assim, né? E eu acho que é isso que a população, às vezes, sofre no sentido de querer entender, mas peraí, isso aqui deu certo até agora, por que agora não vai dar? Ou por que tem que trocar desse jeito? Enfim, também vai de um amadurecimento nesse diálogo, isso? Sem dúvida. E é um momento, inclusive, em que, por vezes, aquele grupo que está no poder e você, como candidato, por vezes não gostava daquela política, durante a transição ele consegue te apresentar. Entendi. Eventualmente, até... olha, até que se for ver, parece interessante esse programa. Ele é tão importante que mesmo que eu queira mudar, eu não posso descontinuá-lo de uma vez só. Porque todo programa está passivo de avaliação. Lógico, e de uma mudança. Agora, é um momento de você parar também e olhar agora, já não como candidato, e sim como gestor. Como gestor. Muito importante isso que o Guilherme está falando. A gente está acabando o nosso primeiro bloco. A gente vai voltar com essas e outras questões daqui a pouquinho. Você que está ouvindo, vendo a gente, fique ligado, daqui a pouco o Guilherme conta mais pra gente. No primeiro bloco do Alesp Conecta, soubemos como funcionam os bastidores de transição de uma gestão para outra e quais os principais aspectos a serem discutidos. O Guilherme Rezende, que é especialista em administração pública, fala pra gente nesse segundo bloco do Alesp Conecta sobre a regulamentação das transições de governo e o quanto elas são importantes para a transparência da informação. Guilherme, conta pra mim uma coisa, não só pra mim, mas pra quem tá ouvindo a gente. Toda administração é obrigada a fazer essa transição? Ou é um acordo de cavalheiros? Varia muito, porque nós temos no Brasil uma lei federal que regulamenta como isso se dá no governo federal. Legislações estaduais que também trabalham, por vezes, como está no governo estadual ou também nos municípios. Numa lei só, eles arranjam a forma de fazer tanto para o estado quanto para os municípios. No caso de São Paulo, os municípios têm que se autorregular. Não há uma lei que obriga os municípios paulistas a fazerem a transição de governo. Cada um, ele vai entender que é da melhor maneira. Exato. E agora, antes da eleição de outubro, que eles precisam fazer isso. As câmaras precisam fazer isso. Exato, elas têm essa possibilidade de regulamentar. Mas é muito bom citar também, durante o meu mestrado, eu estudei a transição de governo. E numa das cidades que eu pesquisei, eles fizeram por comum acordo. E, na verdade, não é a primeira vez que eles fazem assim. Que legal. A despeito das rivalidades políticas que se tem naquela cidade, eles fazem a transição dessa maneira conversada, pactuada e efetiva desde 2000. Então, todos os pleitos desde 2000, eles têm feito uma transição pactuada, que a gente chama discricionária, em que eles optam por realmente fazer, mesmo que não tenha uma lei. Mas o ideal é que sim, os municípios tenham leis, tenham decretos que regulamentem como vai ser feito, porque isso, independente daquela boa vontade que pode acontecer entre os grupos, independente disso, a população sabe que vai ter um processo, esse processo permite não ter, a que a gente conversou no primeiro bloco, da descontinuidade administrativa. Sim. É muito ruim que a gente, por causa da alternância de poder, tenha perder serviços ou alguma mudança negativa. Então, e a transição ajuda nisso. É por isso que a regulamentação, tanto em lei quanto na que a gente chama de infralegal, os decretos, as resoluções, organizam os processos. Então,
isso que você está me dizendo, Guilherme, dessa regulamentação, entender, né, colocar ali na lei como vai ser feito, ajuda no sentido de a gestão atual de algum lugar não virar e falar, não queremos fazer. Exato, exato. Num passado, a gente até comentou isso aqui No nos bastidores, a gente tinha o que a gente chama da política da terra arrasada. Antes a gente não tinha uma série de leis, como a lei de responsabilidade fiscal, a lei de transparência e também a própria lei de transição, com que não tinha essa responsabilidade com depois das eleições. Sim. Então, por vezes, você tinha falta de informação, se gastava o dinheiro de maneira equivocada, e chegava na outra gestão, a outra gestão estava com uma série de amarras, tanto do ponto de vista de acesso à informação, quanto de acesso a recursos. Isso atrapalhava muito o primeiro, para não dizer que condenava o primeiro ano de gestão. A partir dessas novas legislações, tudo, né? A gente tem mais segurança jurídica, mais segurança institucional, para que as trocas de governo aconteçam de maneira positiva para todo mundo. E eu te perguntei no primeiro bloco como é que funcionava efetivamente essa questão de transição, se todo mundo conversava com todo mundo ou específicos conversavam com os seus específicos. Existem métodos de trabalho diferentes? Eu posso dizer, olha, a gente vai começar pelo macro e depois quem vai cuidar da saúde vai falar com o pessoal lá da Secretaria de Saúde, quem vai cuidar do esporte vai falar com a Secretaria do Esporte. Essa questão de método de trabalho precisa ser regulamentado, precisa dizer, olha, vai ser assim ou não? Depois, quando eles tiverem o primeiro encontro, eles dizem, olha, vamos fazer assim. O ideal é que seja. Porque a partir daí, a partir de sucessivas comissões de transição, você consegue ir estipulando cada vez mais técnicas mais inteligentes. Que possam, por exemplo, dar conta... Porque a complexidade, o número de informações... É muito... Imagina, gente, pensar em 3 meses. Pensar numa cidade. Vamos pensar assim, tudo bem que a gente tem as cidades do interior, mas vamos pensar na loucura que é a cidade de São Paulo. Exato. Se você não tiver um modus operandi de como fazer um negócio, como é que as pessoas vão saber? Exatamente. De tanta informação que tem nessa cidade, gente. A informação é o volume de informações que precisam ser processadas e a complexidade delas, porque a gente está falando... Ou você colocar assim, bom, isso é importante dizer, isso, né? Até você elencar o que é importante ou não ali é difícil, né? E a experiência vale bastante. Quando a gente cada vez mais fazer mais transições, documentar elas, ter mais estudos acadêmicos, ter mais estudos técnicos, a gente inclusive vai conseguir apontar quais são formas inovadoras. Porque hoje segue muito a regrinha de a saúde vai reunir com a saúde, a fazenda vai reunir com a fazenda, e o foco fica muito no recurso, sobretudo. Tá. Ou seja, o foco hoje das discussões acontecem, qual que é o volume de recursos que nós temos, as dívidas, os fornecedores, os contratos que estão vigentes, quem que a gente está devendo. Sim. Isso toma um tempo muito grande hoje, é muito relevante, mas não pode ser tudo. E aí a gente fala de ter, você estava falando uma coisa importante, né? De se estudar a transição, de ter mais estudos acadêmicos, porque a partir do momento que você estuda uma realidade, você consegue melhorar essa realidade. Exatamente. E o quanto é importante, então, ter especialistas nessa transição. Cada vez mais. Sem dúvida. Eu acho que não dá para imaginar que aquela equipe que acabou de sair de uma eleição... Gente, é uma loucura eleições, né? O número de... cabeça tão cheia de coisa. Vai chegar numa semana depois... vamos falar de gestão, vamos falar de restos a pagar, de créditos suplementares, vamos falar de contratos, uma nomenclatura dura, uma nomenclatura pouco acessível, e que, por vezes, aquela equipe que está na campanha... não entende de gestão, porque não precisa saber, inclusive nos Estados Unidos e fora do país, a equipe que cuida de campanha é uma, a equipe que cuida de gestão é outra. É outra. Por quê? São coisas diferentes. Uma coisa é você tá lá na rua, né, que eu digo, da campanha, você tá na rua, no final, ali na ponta do iceberg. Exatamente. E ali por trás, que a gente brinca, né, dos bastidores, é isso, né, do entender como é que funciona cada coisa, cada pasta, né? Então, a gente está falando aqui que se precisa ter especialistas, não que a gente tá falando do demérito de outro, não. Pessoas para que aquilo funcione com mais clareza e objetivo. Exato. E eu acho que a palavra é eficiência, é isso? Se precisa ter eficiência também na transição. Nós precisamos. Hoje já existem algumas consultorias que colaboram com isso. E é possível contratar, inclusive o governo federal. Existem cargos no governo federal para a transição. Porque você imaginar que as pessoas vão sair de uma eleição e vão trabalhar 3 meses de graça, sem perspectiva nenhuma depois, com certeza. e mesmo com a perspectiva depois, talvez não seja o ideal,
eu particularmente advogo que isso tenham cargos temporários em que a pessoa possa ficar dedicada. Uma coisa que a gente tem que observar na legislação de transição é a prefeitura tem que dar o local em que as pessoas possam se reunir, porque senão isso é mais um problema. Tem que nominar quais são as pessoas responsáveis por passar as informações, quanto tempo que essas informações podem demorar para ser compiladas. Então, você tem uma série de possibilidades e de regras que são bons serem estipuladas, inclusive essa possibilidade de previsão com que tenham pessoas remuneradas por parte do governo que vai entrar naquele período em específico para aquilo. Porque aquilo não é... Aquilo está bem do interesse público. Uhum. Então, é um trabalho que atinge, que vai, primeiro, dar condições para que não tenha descontinuidade administrativa. Isso custa muito caro. Porque se você perde o contrato, se você não paga o fornecedor... Isso é uma dor de cabeça e um prejuízo financeiro e econômico para aquela cidade, né, muito grande. E aí, a gente está falando, né, de ser efetivo, de ser eficaz, são duas coisas diferentes, efetivo e eficaz. Mas quem também tem interesse, tem que ter o interesse, na minha visão, é a população. Sem dúvida. Né? Independente se votou naquele candidato ou não, a gente repete isso muito aqui no Alesp Conecta, porque independente de ser de X ou Y, é a sua vida que tá ali, né? Sem Você dúvida. vive no município, no lugar. Como é que é feito essa declaração de informação, se eu posso dizer assim, para a população? Quem faz a transição de governo pode dizer assim, olha, no final a gente vai apresentar um relatório e isso vai chegar para a população, vai ter um lugar que a população possa pegar, ou vamos usar a imprensa, usar no bom sentido, vamos ter uma coletiva de imprensa e dizer quais foram os pontos para chegar isso na população. Como é que funciona, então, lá para a pontinha, lá que é quem votou? Essa questão da transparência, da publicização, da publicidade, do trabalho, do resultado do trabalho da comissão de transição é muito importante. E, inclusive, pode estar previsto na lei. Tá. E é desejável que esteja. Ou seja, o final das atividades vai resultar num relatório. A maioria tem esse caminho, resulta num relatório final de transição de governo. Então, tem cidades que publicam no Diário Oficial. Tem cidades que publicam no site da prefeitura. Tem cidades que têm portais específicos para a transição de governo. E isso é muito desejável, porque dentro do número muito grande de informações que a gente tem dentro dos portais de governo... Você está formalizando uma questão, né? Exato. E também, no final, ter essa apresentação de resultado, tanto do prefeito que está entrando, e que tem a presença do legislativo, Lógico. e que também tem a presença da imprensa, que possa analisar aquele relatório e fazer a sua própria leitura. Lógico. Eu acho que tanto o cidadão, quanto a imprensa, inclusive quanto os novos parlamentares, que por vezes vão entrar com aquela nova gestão... Entendam como... Quais são as questões que foram apontadas tecnicamente ali, onde estão os pontos de atenção, onde que são questões que eles gostariam, ou até, inclusive, verificar, mas espera aí, isso aqui eu sei que é urgente, eu sei que é importante, não está no relatório. Por quê? Então, é muito importante a publicização, é muito importante essa transparência. E importante para o gestor também ter o feedback do outro lado. Porque a gente sabe que um relatório você pode ter as críticas construtivas ou não, e entender da população ou de quem lê aquilo de um jeito mais especializado, dizer, olha, tudo bem, foi feito esse relatório, mas e X coisa? Por que não discutiram? Pode também ter esse contraponto, né? Dúvida, esse feedback, esse retorno da população e falar, bom, a gente pensou pelo lado certo. Não é verdade, a gente falou sobre isso e não colocou lá para a população entender melhor. Pode ter isso também? Claro que Ou é pode. essencial que tenha isso? É muito importante que tenha esse registro e a transparência, e até pensando como pesquisador, porque com isso nós poderíamos, por exemplo, se a cada 4 anos, pensando que trocasse a cada 4 anos, nós teríamos um relatório, nós poderíamos comparar esses relatórios e para ver quais questões estavam presentes durante aquela gestão, quais não estavam mais, o que era um problema. Será que um problema avançou esses 4 anos e continua um problema? E continua então, assim, não, né? Do ponto de vista de registro histórico, de registro institucional, é muito relevante, porque a gente consegue fazer uma avaliação geral do governo e ver como que ele vai conseguir navegar esses próximos 4 anos. Boa, Guilherme. E você falou, né, do lado pesquisador, quem quiser entrar em contato contigo, porque a gente já está próximo do fim do programa, quem quiser entrar em contato contigo, se interessou por isso, quer ler um pouquinho mais, ou
quem está na faculdade e tem interesse, né, em ser pesquisador nessa área, como é que faz para entrar em contato contigo? Pode me procurar como Guilherme Rezende, tanto no Twitter, no Rezende Instagram. com Z. Com Z. Tá. No Twitter, em qualquer uma das redes sociais que vai conseguir achar. E se colocar transição de governo, inclusive vai achar a dissertação de mestrado, quem quiser aprofundar. Tá Boa. altissimamente convidado. Então vamos lá, vamos fazer. A gente tá dando publicidade. Vamos fazer publicidade do mestrado dele. Como é que é o nome do seu. É o estudo de caso sobre transição de governo. Estudo de caso sobre transição de governo. Então, Guilherme Rezende, especialista em administração pública. Obrigada por ter vindo aqui ao Alesp Conecta, contado pra gente um tema tão interessante que muita coisa eu não sabia, não. Descobri aqui agora. E no período eleitoral, se possível, quero você de volta aqui no Alesp Conecta pra gente falar mais. Vai ser um prazer. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Para rever este e os outros programas, só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até mais!